Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Qualidade e Produtividade, tá? Em mais um vídeo. Dessa vez o tema deste vídeo aqui são os experimentos fatoriais fracionados, tá? No último vídeo nós tivemos um overview, né, de como são efetuados aí os experimentos fatoriais com dois níveis, tá? Porém completos, com todas as rodadas possíveis, tá? E em alguns momentos nós pudemos observar que existiam opções de fracionar esses experimentos, tá? Ou seja, fazer menos rodadas, tá? E obter o mesmo resultado, o mesmo nível de informação aí, talvez um pouco menos, mas tão eficiente quanto o experimento fatorial completo, tá? Então nesse vídeo nós vamos dar uma olhada em como escolher esses experimentos fatoriais fracionados, tá? Entender o que são os confundimentos, né? Que são provenientes das interações, como a gente comentou aí no vídeo passado, tá? E explorar um pouquinho como fazer a melhor escolha desse experimento fracionado de maneira que ele proporcione um bom nível de informação, tá? Com menos rodadas possíveis, tá bom? Então vou chavear aqui para a tela agora e vou mostrar para vocês aqui um resumo, tá? Do que a gente viu no último vídeo, tá? Nós tínhamos um experimento relacionado à solda a ponto, né? Com 3 fatores de entrada, sendo eles o tempo, força e corrente, tá? Executando eles em todos os níveis possíveis aqui, todas as 8 combinações possíveis, tá? Nós temos aqui 8 rodadas e as resistências que foram obtidas, né, da junta soldada após a execução dessa configuração no equipamento de solda, tá? Nós calculamos também os efeitos, né, que a gente chama de efeitos principais de cada uma dessas variáveis na variável de resposta, tá, na resistência da solda. A gente determinou aqui o pareto de relevância, né, das variáveis neste processo, tá? Porém, né, durante a execução do delineamento de experimento, né, a gente notou aqui, eu vou abrir novamente aqui, né, que nós tínhamos uma opção aqui, ó, tá, de executar meia fração, né, um delineamento de meia fração, né, metade da fração aqui do número de rodadas, né, rodadas 4, porém a resolução aqui não era full, não era completa, era uma resolução de nível 3, tá? E aí tem uma conta aqui que é o 2 elevado a k, né, que é o número de fatores, menos p, né, que é a proporção aqui relativa de confundimento, né? Então, né, o objetivo dessa videoaula aqui é mostrar para vocês o que significa, tá? Esses confundimentos, esse nível de resolução e por que é que existe esse número de rodadas aí fracionado, tá? Se a gente olhar, né, aqui colocar aqui no Excel, né, o experimento do vídeo passado, tá aqui, ó, eu tenho exatamente as mesmas combinações e as mesmas respostas, tá? Porém, desse lado aqui, eu tenho a mesma tabela dos experimentos, porém com as variáveis codificadas, tá? Então, o tempo sendo o menor possível é 10, eu coloquei menos 1, tá? Sendo o maior possível 16, eu coloquei mais 1, tá? E foi populando aqui, tá? Até colocar aqui a tabela experimental, tá? Equivalente a essa tabela aqui do Minitab, tá? Essa tabela aqui, ó, tá? Essa é a tabela do experimento, tá? Então eu coloquei uma tabela equivalente aqui para mostrar para vocês como calcular o efeito, tá? E como o efeito a posteriori se confunde com as interações, tá? Então, coloquei todos eles aqui, tá? E aqui representando os fatores individualmente, tá? Sem interagir com nenhum outro fator. Então, para mim calcular o tamanho do efeito do tempo na variável de resposta, que é a resistência, eu preciso calcular a média de todas as respostas que tem sinal mais. Então, seria o 2, o 4, o 6 e o 8 aqui, tá? Então, eu preciso somar esses valores de resistência equivalentes aqui
e colocar aqui a média deles, tá? Dividir por 4 aí e encontrar a média. O Excel tem uma função que já encontra a média. Eu vou tirar essa média aqui, né? Que é todos os fatores que são mais um aqui para a variável tempo, tá? Então, eu tenho aqui também no 4, tenho aqui mais um para o 445 e tenho mais um para o 513, tá? Vou tirar a média. Então, a média das resistências, né, ajustadas com a variável tempo no lado positivo, né, no nível mais alto, a média do efeito é 409,5, tá? E vou fazer o mesmo agora para as variáveis que são menos, né, para os ajustes que são menos. Então, eu vou tirar a média de todas as respostas que tem o tempo com o valor menos, tá? Então, vou para cá, para cá, tá ok? Então, esse é o tamanho essa é a média, o valor médio das resistências para a variável tempo, quando o tempo está ajustado no nível menor, no nível menos, tá? A diferença entre essas duas médias aqui, dá o meu efeito médio na saída, tá? Então deu 146 aqui o efeito do tempo na variável de resposta, tá? Para conferir isso no Minitab, a gente volta aqui no Minitab, vamos olhar aqui a saída, tá? Então o efeito do tempo é de 146, ó, é a mesma coisa, tá? Então é essa conta que o Minitab está fazendo, automático ali para a gente não precisar ficar montando essa tabela toda aqui, tá? Então eu vou fazer o mesmo aqui rapidamente para força, tá? Vou colocar todos que são mais. E aqui todos que são menos. E vou calcular o efeito. Ok. Preciso fazer isso para todos eles, tá? Então aqui está um pouquinho mais fácil. Aqui estão todos juntos aqui. Agora para todos os que são menos. E a média das resistências no fator positivo menos negativo dá o tamanho do efeito na saída, tá? Em seguida, eu tenho aqui as interações, tá? Então eu tenho aqui tempo interagindo com força, tempo interagindo com corrente, força interagindo com corrente, tá? Então todas as iterações possíveis aqui, 2 a 2, né? Estão colocadas aqui também. Como é que eu obtive o sinal aqui desses fatores, né? Esses fatores de interação. Basta multiplicar, tá? Basta multiplicar aqui o tempo pela força. Então, multiplicando aqui menos 1 por menos 1, o meu resultado é mais 1, tá? E assim fiz sucessivamente para todos eles aqui, tá? Então, eu obtive aqui quais são os sinais, né, de cada um desses fatores em cada uma das rodadas, tá bom? E fiz o mesmo aqui para a interação de nível 3 aqui, ó, tá? Interagindo as três variáveis juntas ao mesmo tempo. Então, multipliquei os três aqui e obtive menos 1. Multipliquei aqui os três e obtive mais 1. E assim sucessivamente até o final. Tudo bem? E preciso fazer a mesma coisa aqui para mim calcular o tamanho do efeito dessa interação na minha variável de saída, né, a resistência. Eu preciso calcular a média de todos os mais, a média de todos os menos e subtrair uma da outra aqui para calcular o tamanho do efeito. Vou fazer isso também aqui, tá?
tá aqui. Então essa é a tabela, como é calculado, né, o tamanho dos efeitos, tá? Que é essa linha aqui, ó. Tá, vou até destacar ela aqui. Então, se vocês compararem esses valores aqui, tá? São os mesmos valores que a gente colocou aqui, que a gente obteve aqui, tá? No Minitab, ó. Menos 2,5, 22, 7,5, 4,5, tá? Menos 2,5, 22, 7,5, 4,5, tá? Então, esses são os efeitos calculados, tá? E baseados nesses efeitos aqui, né? O Minitab nos informou que não todos os termos são livres de confundimento, tá? Porém, nós temos a opção, quando vamos fazer um DOE com 3 variáveis de 2 níveis, nós temos a opção de fazer ele meia fração, tá? O que significa isso? Significa que durante a execução de alguns delineamentos de experimentos, né, alguns estatísticos perceberam que executando o delineamento fatorial completo, nós temos redundância de execuções. Por exemplo, eu rodo o fator mais 1 e menos 1 aqui, tá? 2 vezes, tá? Para interação, por exemplo. Então, seria redundância de informação, tá? Então, eles perceberam que sempre escolhendo o lado positivo, tá? Dessa interação de nível 3 aqui, por exemplo, tá? Se eu vou escolher aqui o lado positivo, a interação positiva, tá? Eu obtenho sempre os maiores valores aqui, tá? Os maiores valores de interação, de possíveis interações, tá? No entanto, né, reduzir o experimento pela metade, pela meia fração, eu incorro em um problema de entropia aqui, tá? Eu acabo perdendo a capacidade de distinguir, né, algumas interações, né? Acaba acontecendo confundimento. Então eu vou fazer aqui mais uma vez, utilizando só a metade superior, tá? Vou colocar aqui um sinal de mais, que é o sinal de menos, e aqui o tamanho do efeito, tá? Então eu vou calcular novamente a média, apenas para esses valores que são mais, tá? E vou calcular a média apenas para os valores que são menos, tá? E vou subtrair um do outro e vou calcular o tamanho do efeito se eu tivesse fazendo um delineamento de experimento fatorial de dois níveis, né? 3 variáveis, 3 fatores de 2 níveis, porém meia fração, ou seja, um experimento fracionado. Eu não vou executar todas as frações aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, deixa eu só reduzir aqui o número de casas, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou tirar a média de todos que são positivos, mais uma vez, e para os negativos. E vou determinando aqui o tamanho dos efeitos, tá?
Muito bem. Então, eu demorou um pouquinho aqui, mas é importante para notar o que acaba acontecendo quando eu começo a reduzir o número de rodadas, tá? Então, esse aqui é o tamanho do efeito, como a gente já calculou, né, anteriormente. O efeito para tempo, né, é 153, tá? Para força 80,5 e para corrente 114,5, tá? Utilizando um experimento fatorial meia fração, reduzido, tá? Ele é fatorial fracionado, que a gente chama. Tem só 4 rodadas aqui, ó, tá? E aí, quando eu começo a analisar aqui as interações, nota que tempo e força, tá? Ele tem o mesmo valor, tá? De efeito aqui, 114, tá? Que a corrente, tá? Então eu tenho uma variável isolada e uma interação entre duas variáveis que possui o mesmo efeito na saída, tá? Que são essas duas aqui. Então eu tenho aqui o que a gente chama de confundimento, tá? Eu não vou ser capaz de estimar separadamente qual é o efeito da corrente e qual é o efeito do tempo interagindo com força, tá? Então isso é uma entropia, é uma perda de informação que eu tenho quando eu reduzo aqui o número de rodadas, tá? O mesmo acontece aqui, ó, com tempo e corrente. Eu tenho 80,5 de efeito, tá? E força também tem um efeito de 80,5, tá? Note que é sempre a variável que está faltando, ó, força e corrente, está faltando tempo. Então eu vou lá em tempo, ó, ele já está confundindo a interação de força e corrente com o tempo. Tá? Então isso é o que a gente chama de confundimento. Em inglês, o termo utilizado aqui pela Minitab é um alias, tá? Então, ou alias, eu não sei se a minha pronúncia está correta, os professores de inglês me ajudem aí. Mas isso é o que acaba acontecendo quando eu faço a redução, tá? Para um fatorial fracionado, tá? Não significa que ele não é útil, tá? Mas ele pode ser utilizado, porém, você tem que ter a ciência que você não vai ser capaz de detectar, tá? Utilizando o fatorial fracionado de meia fração, você não consegue detectar, né, a interação entre duas variáveis, né? Você só é capaz de detectar o efeito na saída das variáveis individualmente, tá? Dos efeitos principais que a gente chama, dos fatores principais. Tá? Então você não é capaz de analisar interação. Tá? E é por isso que quando nós geramos um delineamento fatorial fracionado no Minitab, ele avisa, olha, alguns termos estão sendo confundidos. Eu vou fazer aqui agora um DOE fatorial, vou criar um fatorial novamente, tá? De 2 níveis mesmo, tá? 3 variáveis. Se você vir aqui, ó, né, na tabelinha, ele fala, olha, um fatorial de 4 rodadas para 3 níveis, ele está vermelhinho aqui, ó, está dizendo que é uma resolução 3. Eu vou explicar o que é essa resolução agora, tá? Então eu vou vir aqui, design, e vou escolher meia fração dessa vez. Então, olha aqui, ó, 4 rodadas, resolução 3, né? E aqui ele já mostra, ó, tá? 2 níveis, 3 fatores, menos 1. Tá? A melhor maneira de entender isso aqui é que você vai gerar um experimento fatorial utilizando os dedos da mão. Tá? Então você tem 3 fatores, tá? Você consegue analisar um fator individual, porém não consegue analisar a interação de 2 fatores. Tá? Então é dessa maneira que você consegue guardar mais rápido, é uma dica aí. Para quem está começando, para guardar como funciona esse nível de resolução. Tá? Eu tenho resolução 3, significa que eu vou utilizar um fator, eu vou ser capaz de analisar um fator, porém a interação dos outros dois eu não vou ser capaz. Tá? Então, é uma dica aí. Vamos lá, vou gerar aqui. Tá? Não vou nomear os fatores só para ilustrar aqui, mas mostrar para vocês que o Minitab já vai alertar. Tá, ele vai gerar aqui, ó, na janela de saída, ó, 3 fatores, tá? Perdão, 4 rodadas, um bloco só,
O desenho base é 3 fatores, 4 rodadas, uma réplica, 100 center points, resolução 3, tá? Significa que eu tenho 3 fatores, sendo um capaz de ser analisado isoladamente e 2 que vão ser analisados, que eu perco a capacidade de analisar, tá? Esse é o confundimento que eu tenho. Eu tenho um confundimento de uma variável isolada com a combinação de 2 entre si, tá? E aqui embaixo ele vai escrever em inglês já, ó, note que alguns efeitos estão confundidos com interações de duas variáveis, né? Two-way interactions, né? Então ele está dizendo aqui, some main effects are confounded with two-way interactions, tá? Que é justamente o que a gente viu, né, aqui no Excel, tá? Que algumas variáveis, né, alguns fatores estão sendo confundidos, tá? Por exemplo, aqui no 153, estão sendo confundidos com interações de 2 a 2 aqui, ó, tá? Então, porém, olha que interessante, porém, você é capaz de detectar a interação de 3 variáveis, tá? Você é capaz de detectar a interação de 3 variáveis conjugando entre si, tá bom? Então, uma maneira de detectar, né, o que significa a resolução, tá? É justamente isso, tá? Então, tem também, né, aqui no Minitab, quando você vem gerar um DOE, tem também aqui nível 4, tá? O nível 4 ele já está em amarelo, ele não é tão crítico assim, tá? Então significa que você pode analisar 4 fatores, ou seja, perde a capacidade de analisar 3 a 3, tá? De 2 a 2 não existe, tá? E você também pode analisar de 3 em 3. Isso, exatamente isso aqui, tá? Então você consegue analisar também interações de 4 variáveis, tá? Então esse é dessa maneira aqui que você lembra com os dedos da mão, tá? É outra dica aí. Lógico, se você puder, tiver tempo, é sempre preferível rodar o full factorial, tá? Mas o fracionado também vai ter um grau relevante de informação, porém não tão bom quanto o verdinho, tá? Então procura sempre utilizar os que são verdes aqui, que tem uma boa resolução, tá? Tem aqui nível 5, nível 6, tá? E aí vai, quantos fatores você puder, tá? Então é nesse sentido aqui que um experimento fracionado acaba gerando confundimento e você acaba perdendo a capacidade de analisar algumas interações, tá? No caso aqui do experimento fatorial fracionado de 3 variáveis com 2 níveis, você consegue até analisar aqui a interação de 3 variáveis, tá? Porém, as interações de 2 variáveis, elas acabam confundidas com os efeitos principais, tá bom? Então, eu acredito que seja o suficiente por hoje, tá? Não vou estender aqui a análise, tá? A gente pode até copiar aqui os valores, tá? E colocar um experimento fracionado, gerar aqui tudo de novo no Minitab, porém a informação vai ser redundante, tá? Então vão ser as mesmas análises, os mesmos gráficos que eu vou gerar, tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês o que são os confundimentos, tá? A resolução dos experimentos, eu espero que tenha ficado claro também para vocês entenderem aí o que significa, né? Uma outra maneira de entender aqui, que é a resolução do experimento, você consegue determinar, por exemplo, eu tenho 3 fatores, 2 elevado a 3, né? E você faz 2 elevado a 3 menos 1, tá? 2 elevado a 3. A justificativa para você utilizar, né, experimentos fracionados é porque, mesmo utilizando 2 níveis, tá? Você acaba, à medida que você aumenta o número de variáveis, ó, nota que o número de rodadas aumenta significativamente, tá? O que significa isso? Que você vai despender muito recurso. Imagina, por exemplo, realizar 256 ensaios de tração naquelas chapas que a gente estava simulando a solda no último vídeo, né?
ou o tempo que vai se perder em processo, né? Se for um experimento demorado para executar, é bastante. Então você acaba escolhendo abrir mão de alguma informação, por exemplo, das interações, né? E em busca dos fatores isolados, né? A gente aprendeu também que experimentos fatoriais, o objetivo deles é fazer, né, a seleção de variáveis, saber qual variável influencia mais na saída ou não. Então, olhando aqui, então, se eu utilizar 3 níveis em cada fatores, ó, nota que o número de rodadas aumenta drasticamente aqui. Ó. Se eu tiver 10 variáveis a 3 níveis, eu tenho quase 60 mil rodadas aí para executar de experimento, tá? É extremamente inviável. Então, é por isso que se justifica o uso, tá, de experimentos fatoriais fracionados, tá? O Minitab gerou aqui, tá? Bastaria colocar aqui a resposta. Vou colocar aqui rapidinho. Só comparar aqui se os valores são os mesmos, né? -1, -1 e 1. -1, mais 1, -1. Tá semelhante. Nota que ficou até igualzinho aqui, ó. O que acaba acontecendo é que o software acaba escolhendo sempre aqui o lado positivo, porque por experiência estatística e depois de execução de vários DOEs, os estatísticos perceberam que era sempre muito melhor executar DOEs fatoriais fracionados utilizando a parte positiva aqui, tá? Eu poderia utilizar a parte negativa aqui também, porém o tamanho dos efeitos iria diminuir. Nota que o tamanho dos efeitos diminui, tá? Eu acabo perdendo informação, né? Então eu sempre utilizo os maiores fatores para ser capaz de ter as maiores diferenças nos efeitos aqui, tá? Então, bom, colocando a resposta aqui, de novo, né? Vamos lá, DOE, fatorial, analisar, experimento fatorial, a resposta, os termos. Vou colocar todos, tá? Ops. Iterações até o nível 3. Gráfico de Pareto. Não quero análise de variância. Eu vou dar um OK, tá? Olha só o que aconteceu. Se você olhar o Pareto aqui, né, nenhuma delas vai dar um efeito discrepante aqui, tá? Você precisaria fazer pelo menos uma repetição de cada. Nota que, como isso está vermelho, né, quando você vai gerar o DOE, acaba acontecendo isso aqui, tá? Os efeitos acabam ficando muito próximos uns dos outros. Vamos olhar aqui, por exemplo, o resultado aqui na Session Window, tá? Olha só, os efeitos são exatamente os que a gente calculou lá na tabela do Excel, tá? São esses daqui. 153, 80,5, 114. Tá? A equação de regressão, né, em unidades não codificadas. Também nota que as interações não vieram para cá, tá? Porque eu acabo tendo confundimento, ó, tá? Em todas elas, a variável A mais a variável BC, né? Significa isso. Eu tenho aqui a variável A com a variável BC sendo confundida. Vou escolher só um mais aqui. Eu tenho a variável A com a variável
BC sendo confundida. Essa é a A, B e C. Ou seja, a variável A e a interação entre a variável B e C, tá? Sendo confundidas entre si, ó, elas têm os mesmos sinais, tá vendo? Então ele mostra aqui que esses são os confundimentos, tá? E os demais gráficos, né? De novamente aqui, ó, tá? Executou, mostrou aqui. Esse é o do antigo, não vai ser utilizado. E é isso aí. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aqui, tá? O efeito do confundimento no fracionamento do DOE, tá? Note que você acaba sendo capaz de incluir aqui na sua equação só os efeitos principais, tá? Você perde a capacidade de analisar interações, né, de duas variáveis, e o mesmo vai acontecer se você tiver mais fatores e mais níveis, tá? O nível de entropia, né, de perca de informação que você vai ter, né, nesse sentido, vai ser mais ou menos proporcional ao fracionamento que você escolhe ter, tá? É importante você olhar, né, alguns experimentos possuem fracionamento não pela metade, como eu fiz aqui, mas fracionamentos um pouco diferentes. É importante você julgar, né, qual o tempo que você tem para executar os experimentos, quanto vai custar, tá? E o quanto você pode abrir mão dessa informação que você acaba perdendo fracionando aqui o experimento, tá bom? Então é uma decisão importante que o experimentador tem que tomar, tá? O meu conselho por experiência é escolham sempre pelo menos na região amarelinha, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Escolham sempre nessa região amarelinha pelo menos, tá? A gente viu aqui as trágicas consequências aqui de escolher um experimento na região 3, tá? Ela inclusive é marcada em vermelho para evitar. Então escolham sempre, por exemplo, eu vou fazer um DOE com 6 variáveis, tá? E quero, puxa, eu posso realizar pelo menos 16 rodadas lá. É o mínimo que eu posso fazer perdendo o nível médio de informação. Significa que eu vou ter resolução 4 aqui, tá? Então, o nível 6, ó, já é um experimento fracionado, tá? Porém, com alguma perca de informação. O full, que é 64 rodadas, né, rodadas completas, ele vai dar toda a informação que você precisa, mas você pode rodar pela metade com um nível de informação quase que equivalente aí, tá? Então, vamos simular aqui, por exemplo, 6 variáveis. Tenho 6 variáveis. Ó, posso rodar com 32, tá? Que é meia fração. A resolução aqui é resolução 6, tá? O nível de resolução é sempre representado em algarismos romanos, tá? Então, o que acaba acontecendo é que você vai sempre enxergar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até N fatores que você tiver, né? Minitab permite até 15. Você vai ver em números romanos, aqui algarismos romanos, tá? Então, esse aqui é o grau de perca de informação que você vai ter, tá? Então, eu acredito que seja tá suficientemente explicado aqui, tá? Encerrando aqui então esse vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é um experimento fatorial fracionado, né? Você acaba economizando o número de rodadas, porém abrindo mão de um certo volume de informação aí, que é a capacidade de analisar a diferença entre os fatores e as interações entre si, tá? E é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos dar uma olhada em como fazer, detectar curvaturas, tá? Repetições e análise de residuais. E espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, deixe um joinha, tá? Os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas, tá? E um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!